Voltamos com o Horizonte Debate. No programa de hoje discutimos sobre a inclusão social na educação. Doutora Maria Elmira, no primeiro bloco eu havia perguntado sobre sanções possíveis àqueles agentes públicos ou gestores das escolas particulares que estão cobrando por inclusão desses alunos. É preciso um técnico, é preciso um auxiliar de inclusão. Até que ponto que a universidade tem respondido na detecção, professora Ana Lídia, desses distúrbios e avançar na solução e ajudar os técnicos em educação? Você tem visto o professor te procurar para poder ajudar naquele aluno que tem dificuldade na sala de aula? Bom, você toca num ponto importante que o Anderson já comentou, que é a questão da formação dos professores. Na minha experiência de pesquisa e intervenção nas escolas, eu tenho encontrado professores bem formados. Mas tem um problema, eu acho, na formação dos professores, assim, porque os professores vão acumulando uma experiência no curso dos anos e no desafio que cada uma dessas crianças representa para eles, eles vão inventando coisas absolutamente fantásticas para intervir junto a essas crianças. Agora, o problema é que, às vezes, os saberes, eles acabam, quando eles vêm de uma área e entram em outra área, eles acabam confundindo um pouco as pessoas. Então, por exemplo, o que a gente chama de transtorno global do desenvolvimento na área médica tem uma definição e tem uma função essa nomeação. Essa nomeação dentro da escola vira uma outra coisa e às vezes é entendido de uma outra maneira. Transtorno de déficit de atenção é a mesma coisa. Para o campo da medicina é uma coisa, dentro da escola é outra coisa. Então ela serve para identificar um menino que não está respondendo à exigência da escola ou à demanda da escola, da forma como a escola espera que o aluno responda, às vezes até de uma maneira ideal, o que varia de escola para escola. Por isso que às vezes um aluno que é considerado um aluno problema para uma escola, no outro ele está muito bem adaptado. Então eu acho que, na verdade, não estou dizendo com isso que tem casos que são desafiadores e que fazem com que os professores vão se perguntar, né, o que esse menino tem, o que acontece com ele, que eu tento ensinar, ele não aprende, né? Por isso até que o título do livro, né, que depois eu vou comentar com vocês, é o que esse menino tem, né? Que fala um pouco dos nossos estudos de caso, que eles merecem, então, essa investigação específica que a gente faz, é importante que ela se transforme em formação para o professor, mas que conta também com a própria experiência do professor junto a esse aluno. Então, assim, nós temos que pensar uma formação para os professores que não seja só um conhecimento produzido numa outra área, mas que permita a circulação do próprio saber do professor, da própria experiência dele, dentro de uma própria escola e entre instituições. Acho isso muito importante. Existe uma troca entre os professores, Anderson? Você acha, nas escolas que você trabalha, eu dei aula durante 15 anos também, então a sala de professores, ela é um lugar de promoção dessas estratégias? Às vezes sim e às vezes não, né? Eu concordo que muitos professores, na sua trajetória profissional, eles constroem também muitos saberes acerca disso, que não é só da universidade. Eu acho que essa troca com a universidade é muito importante. Mas existe também ainda dentro das escolas, e a gente precisa ser muito honesto com isso, né? Eu quero acreditar que é uma minoria de educadores, mas muitos educadores que ainda não compreendem toda essa discussão da inclusão dentro da escola. Então, uma coisa é o professor que vai buscar estratégias, que vai estudar e que vai construir um saber, um conhecimento sobre isso. Outra coisa é o convencimento para parte dos nossos educadores de que essas crianças, né, esses jovens, esses adolescentes, eles têm o direito de estar na escola. Porque ainda há um discurso, né, de que precisam, às vezes, estar em locais específicos, de que precisam estar segregados. Eu acho que a gente precisa tocar nisso também, né? Ao passo que nós temos educadores bem sensibilizados, que compreendem todo esse processo histórico do que foi a discussão da educação inclusiva, né, no Brasil, nós ainda temos uma parte, né, de profissionais e mesmo na sociedade do convencimento do que é a educação inclusiva e dessa perspectiva não de integrar o sujeito, mas de trazer o sujeito para conviver com as diferenças dentro do espaço escolar. Nós temos que considerar também que no nosso país, às vezes, o primeiro lugar assim, importante de formação social para a criança, principalmente aquelas crianças que às vezes vivem em região de grande vulnerabilidade social, é a escola. Então a escola é fundamental para a criança,
Mas se ela aí encontra uma outra dificuldade em função do que ela traz de específico, da estrutura específica que ela tem, ou da língua específica, né, que ela fala, diferente da que todo mundo pode entender, aí a gente entra nesse mais amplo da formação, né? Mas assim, isso deveria ser um entendimento, né, geral de que... Mas eu sou um otimista, viu, Jair? Apesar de ter falado, eu sou um otimista, né? Eu já presenciei conversas que foram muito positivas e conversas que caminharam no outro sentido, né, de não da inclusão e da garantia do direito. Mas eu sou um otimista, eu acho que a gente tem avançado. Puxando um pouco dessa discussão que você está colocando, doutora Maria Elmira, a questão da inclusão e a forma com que se pensa a inclusão, ela avança, né? Ora em proteger, então a gente precisa de tirar essa criança especial e protegê-la. Aí você monta todo um aparato onde não, as outras crianças farão mal para ela, vamos protegê-la aqui. Aí vem conselhos, a Convenção de Salamanca, por exemplo. É possível de dizer hoje em que pé que se situa, tanto na questão do direito quanto tecnicamente, a ideia da inclusão? Por exemplo, as APAES. As APAES são escolas? Apartar ou não? O que o direito, o que a promoção em termos jurídicos traz para essas crianças? Como foi falado aqui, a sociedade ela não é inclusiva. Então a gente tem que fazer um trabalho para permitir que essa escola seja inclusiva. Se a gente pensar 60 anos atrás, 50 anos atrás, pessoas com deficiência ficavam totalmente afastadas da sociedade. Poderiam estar, inclusive, internadas em alguma instituição longe, né? A gente teve todo um caminho para trazer essas crianças, essas pessoas, que às vezes já são adultos, desse local externo, fora, para dentro, né? E colocando-os próximos a nós. E colocando, eles têm esse direito de participar da sociedade. Logo, quando a primeira pergunta que você me fez foi, né, a inclusão é apenas a questão da vaga? E eu falei, não, é a vaga, é a questão da permanência, da participação e da aprendizagem. Essa participação social, ela tem que acontecer em todos os níveis, inclusive educacional. Então, a gente foi caminhando, saindo dessa esfera de segregação, passando para instituições filantrópicas e agora nós, na questão também de se pensar, né, a inclusão apenas nessas instituições e agora de se pensar na própria escola, né? E quando a gente fala na própria escola, a gente quer colocar nesse espaço a diversidade que existe socialmente, né? E com essa diversidade na escola, a gente tem que pensar o que a escola vai oferecer, apenas uma escolarização ou um processo educacional. Então, dentro da escola, nós temos que ter essa diversidade garantida. Então, qualquer instituição que apenas olhe para essa criança pelo viés da deficiência, ela não pode ser uma escola, né? Ela não pode ter um alvará de funcionamento enquanto escola. E aí nós temos um trabalho do Ministério Público de se pensar que as escolas especiais, elas precisam ser transformadas em centros, né, educacionais para esse atendimento educacional especializado no contraturno, por exemplo. Qualquer instituição filantrópica ou mesmo uma escola especial, não vou dizer que tem que ser num trabalho radical, evidentemente que não, mas paulatinamente sendo transformada nesse centro de referência, nesse centro educacional do AEE. Para que a criança com deficiência esteja participando da dinâmica da escola. Como toda diversidade tem que estar nessa educação inclusiva, nesse sistema educacional inclusivo. Aí eu vou me adiantar e colocar também, além da perspectiva da criança com deficiência, pensarmos em aperfeiçoar, e aqui nós temos uma campanha da Secretaria Estadual de Educação, a questão da Lei 10.639, a questão da afroconsciência, né, de trazermos essa discussão de racismos e racismo institucional para dentro da escola, e colocarmos mesmo a questão da cultura afrodescendente e a cultura indígena em voga, pensarmos na questão da educação quilombola, né, da questão de gênero, da questão de violência à mulher, outras diversidades precisam estar trabalhadas dentro da escola enquanto esse espaço educacional inclusivo. Doutora Maria Elmira, eu fico sempre pensando assim, em estratégias de poder. Li muito Foucault, gosto muito de Foucault, de pensar quando se promove uma ideia de igualdade, às vezes também se promove uma ideia de exclusão. Sim. É preciso a lei para poder dizer, olha, a criança prioritariamente estará na escola regular e o contraturno nas instituições filantrópicas ela será
preparada, ela ser melhor cuidada, por que não no atendimento especializado de colegas psicólogos, dos psiquiatras, dos neurologistas, dos pediatras, para que isso sim promova educação de qualidade. Vamos para mais um breve intervalo. Qual a sua posição? Qual é a sua interferência na escola pública e perto da sua casa? Até daqui a pouco.